Olá, turma, de volta no canal do professor André. Estamos novamente nesse período de quarentena trabalhando os conteúdos no Google Class e essa semana nós iremos começar a estudar o período entre guerras na sua segunda fase, a fase em que os regimes totalitários alcançaram o poder na Europa. E como fizemos na primeira atividade, é importante a gente perceber a relação que existe entre a crise de 29 e o abalo da política mundial com a ascensão dos regimes totalitários como solução à crise europeia. A crise de 1929 nos Estados Unidos foi solucionada com o New Deal, uma estratégia democrática do próprio presidente americano resolvendo o problema econômico. Na Europa, isso não aconteceu. Em vários países, líderes autoritários chegaram ao poder com a promessa de solução para a crise que acabou chegando na Europa e afetando também as economias de muitos países. Nós vamos ver os casos mais importantes, o caso da Alemanha e o caso da Itália, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, mas iremos também citar outras ocorrências dos regimes totalitários em outros países europeus. Mas é importante que vocês estejam com material em mãos, com um livro didático, para poder acompanhar o andamento da aula. Eu também encaminharei slides que estaremos abordando já já. E a aula ela vai se processar de maneira ilustrativa a partir de hoje. Próxima segunda-feira, nós estaremos trabalhando com o Discord. Então, é importante que todos vocês baixem o aplicativo do Discord e eu vou enviar o link para que vocês entrem na nossa grande comunidade. É uma comunidade que já está sendo usada no ensino médio e eu quero que vocês entrem também. Nessa comunidade e debaixo de uma árvore redonda digital no Discord, segunda-feira, nós vamos abordar os filmes, a literatura e outros detalhes de registros mundiais que falam sobre o nazismo e também o terrível Holocausto. Então, é uma aula imperdível. Não percam, segunda-feira, vou divulgar o horário, mas com certeza vai ser no final da manhã, como é o nosso horário de segunda-feira, ok? Mas sem delongas, vamos à aula Regimes Totalitários, Nazismo, Fascismo e o abalo da política europeia. Vamos lá! Pessoal, esse slide ele traz tanto a crise de 29 como a ascensão dos regimes totalitários. Então é interessante que nós possamos lembrar e estar sempre conectando o abalo das democracias liberais, a ascensão dos regimes totalitários, que foram motivados, em suma, pelas decorrências da instituição Tratado de Versalhes, os outros tratados que foram anexados a ele, Tratado de Trianon, Tratado de Saint-Germain, que foram tratados que abalaram a economia alemã, a economia europeia, e isso acaba afetando na economia mundial, quando os Estados Unidos também entram nesse grande dilema econômico. Então a gente já estudou o período da crise do capitalismo nos Estados Unidos. Esse slide serve para vocês aprofundarem ainda mais o conhecimento sobre essa crise de superprodução e ainda mais entender o efeito dominó que isso acabou causando no mundo. Esses slides eles vão ser disponibilizados para que vocês possam compreender todo o contexto do período da crise e a recuperação econômica com o New Deal, com a recuperação dos empregos e o investimento no setor público. Então, os Estados Unidos resolveram a questão da crise através de medidas democráticas. As medidas democráticas foram muito exitosas, pois não foi preciso uma ruptura institucional, uma ruptura política para melhorar a condição de vida das pessoas lá nos Estados Unidos. No livro de vocês têm a partir do capítulo 5, página número 82, a ascensão do fascismo e do nazismo, que acontece no mesmo período da crise de 29. O fascismo é representado pela suástica, que é uma cruz negra dentro de uma imagem branca circulado pelo vermelho. Essa cruz que muitos nem entendem que é uma cruz, né? Acham que é um símbolo diferente, mas é um símbolo cristão. Essa cruz representa o nazismo. O fascismo representado por essa espécie de machadeta
ou uma espécie de feixe de varas com um pequeno machado, um pequeno instrumento de guerra na sua ponta. Só que todo esse machado, ele está envolvido pelo facho de varas, né? São várias varas que estão unidas. Essas várias varas unidas, elas são amarradas, mostrando que a união iria fazer a força, né? Então, o fascismo seria a união de um povo por um objetivo. As características que são comuns no fascismo e que mostra-se na página 83 a aproximação e, digamos, a amizade entre o Hitler e o Mussolini, mostra-se nas principais peculiaridades dos regimes totalitários. Eles têm algumas características que são comuns, como o nacionalismo, que a gente já vem falando desde a Primeira Guerra Mundial, que produz a xenofobia, que é o ódio pelos outros, né? O amor pelos seus e o ódio pelos outros, o totalitarismo, o anticomunismo, e totalitarismo é quando o governo ele toma conta de todas as decisões das pessoas que vivem dentro desse país. Então o governo controla tudo que você faz, então automaticamente ele pode interferir na política para não permitir que existam comunistas, são anticomunistas. Ele é unipartidário, ou seja, no fascismo e no nazismo só existia um partido, que era o partido que estava no poder. Não se permite que outros partidos tenham liberdade. Também esses regimes eles propagam as ideologias intensamente. O governo ele tem um intenso programa de propaganda, numa educação dirigida, uma educação doutrinatória. Ou seja, é feita uma doutrinação ideológica nas escolas para que todos os jovens possam aprender todas as lições e passem sempre a respeitar e adorar o partido e o líder. Outra característica importante dessa ideologia é o militarismo, o apelo pelo militar, pela guerra, antiliberalismo, culto à figura do líder. O líder é o ícone do governo, então todas as atenções, todas as forças, todos os desejos são direcionados a esse líder. Além de tudo isso, existem dois fatores importantes no fascismo e no nazismo que são comuns. Um racismo também extremado, que inclusive o nazismo é a figura mais destaque entre essas duas ideologias quando se fala em racismo, e o corporativismo é o destaque maior quando se fala em fascismo. Corporativismo quando as corporações elas se unem em um só estilo, que é o estilo fascista. Há uma união de setores da alta burguesia, de pessoas muito ricas, no sentido de promover o sentido maior da vida daqueles que exploram, que é condicionar os explorados ao controle total através da política, né? O nazismo também incorpora o expansionismo, o desejo de se criar um espaço vital na Europa, onde aquela ideologia antiga do pan-germanismo, a expansão territorial dos germânicos, iria se consolidar completamente. Para falar sobre o nazifascismo, a gente primeiro tem que falar sobre os líderes, né? Então a gente tem aí os 4 principais líderes da experiência fascista na Europa. Então a gente tem o Benito Mussolini da Itália, o Salazar de Portugal, o Francisco Franco da Espanha e o Adolf Hitler na Alemanha. Todos os 4 líderes, eles resolveram dar um golpe de Estado em seus países para evitar a ascensão do comunismo. Lembrem-se que a Revolução Russa ela era uma grande ameaça para a Europa nesse período. Os líderes totalitários eram muito apoiados pelos burgueses, né? Os burgueses estavam apoiando esses líderes para evitar que o comunismo tomasse conta dos países europeus liberais. Então, com a crise de 29, tudo isso foi facilitado, pois num cenário de crise ficou fácil para os burgueses patrocinarem esses líderes totalitários para que eles, através de golpes de Estado, assumissem o poder nesses países. A Itália era uma experiência muito pertinente para a ascensão do fascismo. Por quê?
Devido à crise do pós-guerra, a Itália entrou num grande período de inflação, desemprego, com muitas dívidas, e ascendeu nesse período um partido político que tinha como líder o Benito Mussolini, que pensava em reprimir movimentos comunistas. Era um partido militar, um partido com apoio daqueles ricos da Itália, que temiam que uma revolução de trabalhadores acabasse causando uma revolução proletária e uma revolução comunista. Então, o Partido Nacional Fascista foi sendo fortalecido, mas ele não teve condições de se eleger na Itália. A Itália era uma monarquia parlamentar, havia a presença do rei ainda desde os períodos do século XIX, mas havia um primeiro-ministro. E para esse primeiro ministério, a Itália não deu força ao Partido Fascista, que não conseguiu eleição em 1921. Os comunistas estavam com liberdade, estavam podendo participar da vida política e, em 1922, vendo isso, os líderes fascistas exigiram que um golpe de Estado fosse dado. Por quê? Queriam que um líder, um condutor, um chefe, assumisse o país e resolvesse o problema da crise que vinha se generalizando. Então eles não aceitaram o resultado das eleições de 1921 e, através de uma marcha que reuniu cerca de 50 mil pessoas, colocaram Mussolini no poder e perseguiram imediatamente todos aqueles que eram alheios àquela vontade, principalmente os comunistas. Então, a gente vê que na Itália foi um golpe de Estado. Vocês podem perceber na página número 85 e 86 características importantes do fascismo, né? Quem era o líder, quem era o Duce dos italianos, quem era o Benito Mussolini, como foi o processo de chegada dele ao poder. Mas o importante é que depois que ele chega ao poder, ele se alia com a Igreja Católica, cede o espaço do Vaticano para a Igreja ali ter a sua autonomia e assim ele consolida seu plano, né, maquiavélico de chegar ao poder naquele período. Então, ele fez algumas ações de caráter importante nesse período, principalmente para beneficiar a elite burguesa da Itália, né? Elite essa que tinha ajudado ele a chegar ao poder e estava sendo recompensado. Então, vocês podem ver na página número 88, que no apogeu do fascismo, ele destinou muito dos interesses dele às grandes corporações. Por isso que chama-se corporativismo, corporações ricas, né? Corporações de grandes proprietários de terra, grandes empresários, no sentido de beneficiá-los. Na Alemanha, desejava-se se estabelecer o mesmo estilo de governo com a mesma rapidez que tinha acontecido na Itália. A Itália saiu da guerra em 1918, em 1919 já estava experimentando essa crise terrível, em 1921 ocorreu eleições e o Partido Fascista não consegue espaço e em 1922 o Mussolini dá um golpe de Estado e toma o poder na Itália. As ações de Mussolini, gente, são interessantes, pois ele consegue, né, meio que a contragosto dos interesses dos comunistas que criticaram o golpe, alguns avanços econômicos de um período. A Itália cresceu economicamente, é certo, mas sofreu também com a crise de 29. Na Alemanha foi um pouco diferente, pois a primeira tentativa de golpe dada por Adolf Hitler não deu certo. Adolf Hitler era um ex-militar, formou do mesmo jeito de Mussolini, também copiando o modelo dele, um partido político que chamava-se Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? O PNSTA, nazi, que era o prefixo em alemão, que tinha o interesse de tomar também o poder, parecido com o que aconteceu na Itália, e com um líder enérgico, que era inclusive um ex-militar, um cara reacionário, um cara que perseguiu os comunistas e que tentou dar um golpe de Estado e não consegue. Em 1923, eles tentam fazer uma revolução com algumas armas numa cervejaria de Munique, na Alemanha, e não conseguem, e o principal líder é preso. Adolf Hitler é preso, fica 9 meses na cadeia, e a prisão dele é icônica porque a condenação dele era de 2 anos. Mas em 9 meses ele consegue sair da cadeia e sai da cadeia aclamado.
admirado. Na cadeia ele consegue escrever um livro. Esse livro resume todo o ódio, toda a raiva que Hitler tinha pelos judeus e por tudo que tinha acontecido durante a Primeira Guerra Mundial. E ele se torna uma das pessoas mais conhecidas na Alemanha. Mas, do mesmo jeito que aconteceu com o fascismo, o Partido Nazista não consegue, através das eleições, chegar ao poder diretamente. Se fortalecem bastante, mas não conseguem atingir um terço de maioria no parlamento alemão, né, que elegia o primeiro-ministro. E, automaticamente, depois de um certo tempo, se instituiu o presidencialismo. Lá na Alemanha tinha um presidente, tinha um líder do ministério, que era o chanceler, o primeiro-ministro, e tinha também o representante das Forças Armadas. Eram os cargos mais importantes que existiam naquele período. Com a crise de 29, acontece uma reviravolta. Adolf Hitler já está plenamente conhecido na Alemanha. Ele tem uma trajetória política reacionária muito interessante. O Partido Nazista vem crescendo muito. E, devido à crise de 1929, a eleição de 1932 dá um terço do parlamento aos alemães. Vendo a força dos alemães, o presidente da Alemanha decide colocar Adolf Hitler como primeiro-ministro. Então, percebam aqui que a população da Alemanha, em 1932, deu condições de Hitler se tornar poderoso, através das eleições que colocaram um terço do parlamento na mão do Partido Nazista. Hitler, ele se torna o primeiro-ministro e assim ele vai ter controle sobre muitas atmosferas de poder na Alemanha, principalmente as leis que ele desejava implantar desde que escreveu os livros, perseguindo os grandes culpados, segundo ele, pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, que teriam sido judeus. Acontece uma reviravolta do destino muito interessante, que a história tem esses detalhes meio inusitados, que é a morte do presidente da Alemanha em 1934. Com a morte do presidente, com Hitler sendo o primeiro-ministro, os alemães preferiram, através de um plebiscito, dizer que não precisavam de um presidente e colocaram Adolf Hitler como o líder completo do país. Proclamaram ele como o líder, o guia, o Führer do povo, dizendo que a Alemanha naquele momento estava tão bem devido à chegada de Hitler ao poder, que era um novo império, era um Reich, o Sacro Império Romano Germânico. Para poder consolidar a chegada dele ao poder, o Partido Nazista teve uma ideia genial para a época, uma ideia maléfica, mas muito boa. Eles desejaram causar um pânico generalizado no país e provocaram um incêndio no Reichstag, que era o parlamento alemão na época, assim conhecido. O interesse dele era culpar os comunistas e assim ter um precedente, ter uma abertura para perseguir o Partido Comunista, como também todos os partidos que fossem alheios à vontade dos nazistas. O desejo deles era que somente o Partido Nazista tivesse espaço na Alemanha. Culparam os comunistas, culparam os judeus e em 1934 começaram a criar forças de segurança para perseguir energicamente os comunistas e os judeus. Foi assim que foi criada a SS, que era a seção de segurança, a polícia política do nazismo, e a Gestapo, a polícia secreta, aquela que tinha o interesse completo de perseguir opositores e qualquer ameaça ao regime nazista. Então vocês podem perceber na página 92 também que há detalhes sobre a perseguição aos judeus, que foram conhecidos como os bodes expiatórios, aqueles que levaram a culpa indevidamente, através de fake news e também um intenso trabalho do Ministério da Propaganda do Joseph Goebbels, que era o líder, o ministro da propaganda do nazismo. Em 1935, vocês vão ver o detalhamento das chamadas leis de Nuremberg, que estão aí na página 93. Vocês têm aí alguns artigos, até o 6º artigo das leis de Nuremberg. Mas, resumindo, gente, eram leis que perseguiam os judeus, proibiam casamentos, limitavam a propriedade dos judeus, tomavam os bens e eram leis extremamente agressivas
desumanas contra essa população. Vocês vão ver na página 94 e 95 rotinas de perseguição e ódio que os judeus sofreram e que estão também aí registrados nesses documentos fotográficos. Vocês têm na primeira imagem aí o início da perseguição aos judeus, com cartazes sendo colados em estabelecimentos judeus criados assim através das leis de Nuremberg. A imagem da Noite dos Cristais, 9 de novembro de 38, quando os judeus foram expulsos de suas casas e começaram a ser concentrados nos guetos, né? Vocês podem perceber aí placas dizendo fora judeus, né? Tem aí também a perseguição aos próprios alemães, que de certa forma ainda se relacionavam com os judeus. E essa mulher que está aí com um cartaz dizendo sou uma porca, dormi com os judeus, dá para entender muito bem a atmosfera de ódio que o nazismo instituiu quando Hitler chega ao poder. Em 1936, Hitler realiza as Olimpíadas da Era Moderna, né? Dizendo que a Alemanha era um país tão grandioso que iria receber todos os outros países do mundo para mostrar sua grandiosidade. Só que nessa semana, em especial nesses dias que a Olimpíada aconteceu, na verdade 15 dias, a Alemanha vestiu uma máscara. A Alemanha precisou mudar um pouco seu comportamento para poder receber os países do Ocidente, principalmente os Estados Unidos da América, que era a potência que estava em expansão e de alguma forma poderia ameaçar o poderio alemão. E nessa Olimpíada, aconteceu um caso inusitado, que foi a chegada ao apogeu a vários prêmios durante a Olimpíada do Jesse Owens, um negro, quebrando o mito de que só os arianos, que faziam parte principalmente da ideologia ariana, tinham a grandiosidade humana, eram super-humanos. Então Adolf Hitler, ele tem essa grande frustração na Olimpíada de Berlim, 1936. 1937, 1938, ele começa o seu período de expansão. Ele começa a tomar conta de territórios na Europa e a tomada desses territórios em algumas regiões da Europa, sendo bem recebido pela população dos países onde ele dominou, acontece que em 1939, 1º de setembro, ele invade a Polônia. A Polônia era um país que, em suma, constava uma grande população de judeus. Ele não tinha interesse de beneficiar a população judaica e, temendo que aquela invasão acarretasse em problemas diplomáticos, a Inglaterra entra na briga com a Alemanha e assim começa a primeira onda de declarações de guerra que culminam na Segunda Grande Guerra Mundial. Então percebam que a chegada do Hitler ao poder condiciona um processo histórico que vai reacender o nacionalismo e a guerra durante o século XX. Aqui tem um resumo sobre o fascismo na Espanha, com Francisco Franco. Nós iremos tratar em outro momento, mas só para vocês perceberem a relação com o nazismo e também com o fascismo da Itália. E esse quadro, a Guerra Civil Espanhola, que começa em 1936 e vai até 1939 praticamente, tem aí a representação de bombardeios na cidade de Guernica, que foi uma das cidades mais devastadas pela Força Aérea Alemã, que usou de sua perversidade para testar suas armas, apoiando o golpe militar que levou Francisco Franco ao poder. Esse último slide aqui, fala sobre o Eisenhower, que era o líder militar dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, que foi o responsável pelo registro das fotos mais importantes do período do Holocausto. Então, a gente tem aqui várias imagens, do período do Holocausto que foram produzidas pelo Eisenhower. Em outro momento, nós vamos trabalhar exponencialmente esse assunto. E o momento já foi falado, vai ser a nossa live durante o Discord de segunda-feira. Nós estaremos trabalhando o Holocausto, ok? Então, esse resumo é o encaminhamento das nossas produções. Estejam atentos
estejam dedicados ao assunto e também à atividade que eu vou encaminhar, e na próxima aula nós continuamos a refletir a respeito do nazismo e do fascismo, ok?